Alô, sejam bem-vindos ao nosso canal, todos vocês. Um canal que tem o cuidado de pesquisar em fontes seguras. Somos sempre a favor da verdade. Às vezes não pode ser dita porque a plataforma censura, YouTube censura. Mas na medida do possível, nós deixamos aqui você saber a verdade. Não se esqueçam que eu tenho cursos particulares ou individuais e é você sozinho em 90 minutos e cursos em grupo. E o particular você marca quando você quiser, o individual. O em grupo não. É um dia certo, marcado por nós, e o assunto é escolhido pelo próprio grupo, democraticamente. Estamos explorando a alquimia. Vamos então, hoje, nós vamos voltar a falar sobre a magia de forma geral, mas vamos pegar dois ramos específicos da magia. O múltiplo e o uno. Tudo começou com o zodíaco. A história do zodíaco é uma jornada milenar que mistura observação astronômica, necessidade agrícola, mitologia e misticismo. O zodíaco, minha gente, foi a primeira coisa mágica que apareceu. Mas não apareceu com a necessidade mágica, apareceu para a questão agrícola, ou seja, marcar as estações do ano. Aí a mitologia deu aí nomes aos signos zodiacais e quem descobriu o zodíaco foram os astrônomos caldeus. A necessidade, portanto, é que fez com que o zodíaco aparecesse. Não foi apenas, portanto, não é misticismo, é esoterismo. O ocultismo divide em esoterismo e misticismo. Esoterismo é ciência, misticismo é crença. Então, o conceito de zodíaco refere-se a uma faixa no céu que circunda a Terra, alinhada com a eclíptica, que é onde o Sol e a Luz, planetas, parecem se mover em redor da Terra. Com origem na Mesopotâmia, por volta do ano 1000 a 500 a.C., os antigos babilônios foram os pioneiros na observação do céu. Minha gente, a olho nu, eles observavam e viam as constelações. Incrível. É uma coisa assim fantástica. Eles notaram que o Sol passava por diferentes constelações ao longo do ano. Descobriu as constelações de Antares, de Sírius, de Aldebaran, de Vega, a olho nu. Dividiram esse caminho em 12 casas iguais, cada uma nomeada de acordo com a constelação predominante. Então, o nome da constelação é Gêmeo, então o Sol passar por aquela região não é o Sol que passa, mas parece que é o Sol que passa. Então, é chamada, você nasceu, você é geminiano. Então, o zodíaco inicialmente não era usado para previsões pessoais, o horóscopo, mas sim só para marcar estações do ano, cruciais para a agricultura. E para o calendário, portanto, o calendário é fundamental, as festas e a agricultura. Onde? Na Babilônia. Então, a finalidade era prática, agrícola e temporal. A influência grega e helenística, por volta do ano 300 a.C., após a conquista da Babilônia por Alexandre o Grande, os conhecimentos astronômicos e mesopotâmicos fundiram-se, ou seja, o helenismo divulgou o zodíaco. Quem descobriu? Os caldeus. Os observadores, os astrônomos caldeus, astrólogos. Naquela época, astronomia e astrologia era a mesma coisa. Ciência e a adivinhação. Mas, no início, não se usava para fazer horóscopo. Então, apenas para marcar as estações do ano e o ano. O rei marcava o ano em que ele reinava através do zodíaco. Então, foram os gregos, que Alexandre da Macedônia foi grego, filho de Filipe o Bárbaro, deram nomes mitológicos às constelações. Ou seja, os mitos gregos é quem nomearam as constelações. Como, por exemplo, Áries, que é carneiro, mas é em latim. Touro e Gêmeos. Então, Áries é carneiro. Touro, aqui está em touro, está em português. Gêmeos está em português. Mas esses nomes foram colocados mitologicamente em grego. E desenvolveram a astrologia zodiacal. Astrologia zodiacal. Então, os babilônios descobriram, os caldeus, e os gregos, depois da helenização da terra, conquistada por Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, então desenvolveram e espalharam. Como a conhecemos hoje, aí sim, apareceu o horóscopo. Apareceu a moda de saber qual era a personalidade do destino humano através das estrelas. Os 12 signos tradicionais do zodíaco foi dividido em 12 signos. Então, o zodíaco foi dividido em 12 signos tradicionais. Ainda hoje é assim, de 30 graus cada, começando com Áries, que é a primavera no hemisfério norte, lá em cima. Então, é diferente.
Lá em cima, quando é primavera, aqui não é outra estação, né? Então tem 2 solstícios e 2 equinócios, né? Os solstícios são de verão e inverno, o equinócio é primavera e outono. Então são Áries, o carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio. Capricórnio é bode, Sagitário é o arqueiro, Aquário, o aquador, o aguadeiro, e Peixes. Como é que a astrologia se transmitiu culturalmente? Pela influência dos helenos, que são os gregos, né? São filhos de Helen, filho de Deucalião e Pirra. Então, Deucalião e Pirra geraram Helen, e Helen gerou, portanto, os gregos, né? Então, foram eles, através da conquista do mundo helenizado, a civilização helênica, que influenciou primeiro os romanos, por isso os nomes aparecem também em latim, depois os persas, os hindus, mais tarde o mundo árabe, mantendo a estrutura de 12 signos. Hoje o zodíaco tem uma diferença. Os astrônomos corrigiram muita coisa, reconhecendo 13 constelações, em vez de 12, no caminho do Sol, incluindo o Serpentário. O zodíaco astrológico de 12 signos permaneceu. Não adiantou os astrônomos dizerem que o zodíaco tem 13 signos, porque tem Serpentário. O zodíaco clássico, tradicional, permanece como uma tradição cultural baseada no estudo dos astros, como foi feito na Babilônia, na Caldeia, e ficou então o zodíaco tradicional e o zodíaco astronômico. Então, os astrônomos dizem uma coisa, os astrólogos mantêm a tradição. A origem, a etimologia. Etimologia quer dizer origem. A palavra zodíaco vem do grego zodiakos kilos, que significa círculo de animais, porque são todos animais, a não ser o aguadeiro, né? Aquários, referindo-se ao fato de que a maioria das constelações representava e ainda representa animais. E aqui vai passar agora uma tabela zodiacal. O zodíaco com os símbolos, os animais desenhados e os animais, o simbólico. Tem, portanto, os nomes em latim, Pisces para peixe, Áries para carneiro, Taurus para touro e vai assim, em latim. Então nós não temos aqui em grego, temos em latim. E temos 3 círculos. Então o animal, no meio o simbólico e o periférico tem os nomes em latim, depois tem o desenho dos animais ou das figuras, depois vem os símbolos zodiacais. Colocamos aqui 2, então temos 2 zodíacos. Depois colocamos em reta, linha reta. Então, somente os símbolos é complicado. Para quem não é astrólogo, então ler somente os símbolos é complicado, né? É complicado. É uma simbologia muito grande. Aí não tem nada a ver com a mitologia. E o terceiro zodíaco. Esse terceiro zodíaco é só os nomes e os símbolos, e no centro uma estrela que é simbolizando o Sol, o centro. O Sol é uma estrela, eles sabiam disso, o Sol é uma estrela. Então nós temos aqui 3 exemplos de zodíaco. Os hebreus terminaram aderindo ao zodíaco, mas fizeram uma grande modificação. Os 12 signos zodiacais foram transformados em as sefiras, o Sefirote, no livro O Sefer Yetzirah, do rabino Ariel Kaplan, famosíssimo, erudito, um judeu notável, traz 12 esferas. No livro dele, Sefer Yetzirah, baseado no rabino Ariel Kaplan, nós temos um círculo de sefiras, ou seja, de esferas, não são animais, então são sefiras. Sefira quer dizer roda, então, ou esferas, então, mas é imitando o zodíaco. Logo, a árvore da vida, né, a Hayat Caim, então é em esferas. Quem fez isso? O escritor do Sefer Yetzirah, que discute se foi Abraão ou se foi Moisés. E quem escreveu o primeiro livro a respeito, comentando, foi o rabino Ariel Kaplan. Portanto, são 12 sefirotes. A maioria das sefirotes dos judeus não coloca 12, coloca 10. No Sefer Yetzirah tem 10, mas no Sefer HaZohar tem 11. E eu tenho um quadro clássico que aparece 12. Então, a sefirot, então tem o Klipá. O Klipá é uma sefirote, que é o lixo do universo. É lá embaixo. Então, nós não vamos tratar disso aqui, mas mencionar. Há, portanto, um tipo de decalque. Os hebreus decalcam o zodíaco, fazendo a árvore da vida deles. Mistura com a Suméria, conhecimento da Suméria, com o nome árvore da vida, mas baseado no zodíaco. Representam a criação, os atributos de Yahvé. Então, cada esfera é
um atributo de Yahvé, de modo que a árvore da vida toda é Yahvé. É assim que o erudito judeu nos explica 12 universos surgidos do nada, do Aim, ou criados pelo próprio Deus Yahvé, segundo o texto. Então ele coloca duas versões. Ou saiu do nada, um Deus maior, ou então Yahvé criou. Então isso já implica que Yahvé pode não ser um Deus, né, o criador de tudo. Ele se criou a si mesmo, portanto a árvore da vida. Mas nós estamos falando aqui do zodíaco. Então os judeus, os hebreus, imitaram o zodíaco. A árvore da vida é baseada no zodíaco e também na árvore da vida suméria. A semelhança com o círculo zodiacal é facilmente percebida quando você tem as duas figuras para comparar. Segundo o Sefer Yetzirah, que traduz para o livro da criação, e o comentário detalhado do Rabino Kaplan, as 12 formas zodiacais não são exatamente 12 sefirot, emanações, mas sim 12 letras. Aí entra uma coisa importantíssima. Então, as sefirot é para esconder as letras. E essas letras são os caminhos. Então, surge a ligação entre as rodas. As rodas são os atributos, tem um nome. E então são ligadas, são qualidades de Yahvé, e os caminhos são faixas que ligam. Faixas horizontais, verticais e transversais. Então, ali, essas faixas, então, deviam ter as 12 letras, mas tem 22 letras hebraicas, porque não são 12. O hebreu tem 22 letras. Aqui ele fala tem 12. Não. 12 é as esferas. Os caminhos que ligam as esferas. Então, há uma ligação. Então, vocês vão ver, o Sefer Yetzirah está fácil de entender. Então, tem muitas editoras vendendo, baseando-se na versão do Gaon de Vilna, que é abreviado Ga, do Sefer Yetzirah. Então, Aryeh Kaplan se baseia no Gaon de Vilna. Gaon de Vilna. Gaon é mestre. Mestre em Kabbalah. É baseado nele que o Aryeh Kaplan, que é rabino, faz o Sefer Yetzirah, a tradução, associando cada letra hebraica a um mês judaico. As letras hebraicas vão ganhar importância, minha gente. E vai ser o mês judaico. As 22 letras do alfabeto hebraico. E, consequentemente, é um signo zodiacal. Então, aqui nós colocamos a figura do livro, Sefer Yetzirah, em inglês e em espanhol, com as letras hebraicas. O espanhol, porque tem as letras hebraicas, são 22. O alfabeto hebraico. O sistema de escrita hebraica, também chamado Aleph Bet, porque as duas primeiras letras são Aleph e Bet, chama-se também Abjad, utilizado para a escrita em hebraico, que é uma língua semítica pertencente às línguas afro-asiáticas. Falada em Israel, hoje foi restaurada, foi criada por volta do século III. Disse que foi revelada a Moisés por Deus. É uma versão. Também é utilizada para escrever o Yiddish, que é uma língua germânica falada por judeus da Europa Oriental e Alemanha, e o ladino, dialeto utilizado pelos judeus sefaraditas, não os askenazitas. Os askenazitas não usam o ladino, que é um dialeto. Assim como na escrita árabe, nesse alfabeto, os textos em sânscrito e em grego, em judeu, são da direita para a esquerda, de trás para frente para nós. Então nós damos aqui o alfabeto hebraico, que são as letras, né? Não vou dizer, porque vocês vão ver aqui, mas a primeira é Aleph e a última é Tau. Tau, com Tau, T-A-U, não é Tau, T-A-L, Tau. Muita gente pronuncia Tau, mas é Tau. A importância vai ser grande do alfabeto hebraico, porque os judeus acreditam que um dia o mundo inteiro adotará o alfabeto hebraico e vai falar hebraico. Vai substituir o inglês e o espanhol, que hoje são as duas línguas internacionais. Acreditam piamente. Portanto, nós damos um quadro similar ao embaixo, porque há letras, a letra K no final é diferente. Quando é medial ou inicial, é de um jeito. Quando é final, são as letras K, M, N, PH, que se pronuncia P ou F, e TZ, SAD. Então essas letras são repetidas. Quando são finais, são diferentes. Nós damos o quadro, portanto, das 22 letras puras, que se dividem em mães elementais e mães e simples, mães e elementais. Então tem duas tabelas aqui. Uma que é as letras simples, as letras normais, desculpa, porque simples é a designação de alguma delas. Então, no final da palavra, então, e o Aleph e o Ain são mudas, não são pronunciadas, só o massorético. Então, nós vamos aqui a tabela, onde a letra Aleph e Ain estão em uma cor diferente, detalhadas, porque só o sinal massorético vai dizer qual é a pronúncia dela. E damos as outras letras. O Nun, que é no final diferente, tem um Nun medial, um Nun final, que é o N, o
Kaf, o Mem, que é o M, também tem um inicial e tem um final. O Kaf, que tem o Kaf medial, inicial e o final. E o Tzadeh, que tem o medial e o final. E o Fe, ou PH. P ou Fe. O Tal é o último. Então, fora as que eu disse, as outras são normais. Isso nos dá a perceber uma visão universalista ou então imperialista, gente. Então vamos considerar universalista ou imperialista dos judeus. Yahvé será o Deus único do planeta, é o que os judeus acham. Que todo mundo vai adotar como Deus Yahvé. Yahvé vai ser o Deus do universo, já é chamado assim. Yahvé Sabaoth, o Deus dos universos, o Deus dos exércitos. Será o Deus único de toda a população mundial, da Terra inteira. E todas as pessoas se nacionalizarão. Paulo diz, nós somos o Israel de Deus. Paulo já disse que os cristãos são o novo Israel. Ou seja, os cristãos são israelenses. Desculpa, são israelitas. E os judeus são israelenses. Então, os judeus que moram em Israel são israelenses. E quem não mora, adota a nacionalidade dupla. É israelense por nascimento, judeu, é brasileiro se nascer do Brasil, alemão se nascer alemão, Einstein judeu alemão. Einstein é um judeu alemão. Né? Doutor da vacina, Sabin, é judeu, casou com uma brasileira, mas então o judeu acredita que como o professor Sabin, doutor Sabin, todo homem se nacionalizará como sendo israelita, descendente de Israel, que é Jacó, o patriarca Jacó. Essa noção nos interessa muito, porque sempre houve o desejo de todas as nações tornar-se um império. E nós estamos vivendo no império. Agora ele está em crise, ou seja, a nação imperialista era os Estados Unidos, mas por trás dos Estados Unidos estava Israel. Portanto, desde o período neolítico até a atualidade, então há uma noção de que cada nação há uma sequência, né, não é aqui o lugar, mas uma sequência de impérios, porque cada nação quer ser um império mundial, para impor a sua cultura, sua religião, sua mitologia. Mas Israel acredita que foi prometido a Abraão que será ele, os filhos dele, portanto, Israel, que é o nome de Jacó. Patriarca Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. O judeu acredita que as letras hebraicas vão se internacionalizar. O alfabeto hebraico vai ser reconhecido por todo mundo. O curso hebraico tem demais na internet. E será uma nação universal. Então Israel seria o que Deus prometeu a Abraão, teria as portas dos seus inimigos, dominaria o mundo, então seria o Império Mundial, seria a nação judaica, ou Israel. Nós cristãos já dizemos que somos o novo Israel, então seria essa a questão candente. Se Israel vai ser o Império Mundial, então substituir a ordem mundial, por enquanto está a ordem multipolar, porque a China e a Rússia estão dividindo com os Estados Unidos, a OTAN já se fragmentou, os Estados Unidos já enfraqueceu, a ordem não é mais unipolar, já é multipolar. Então, mas o judeu acredita que tudo isso vai terminar com os judeus sendo a nação internacional, única. Todo mundo se considerará judeu. Está escrito, em tal lugar nasceu o homem. No Brasil, na Alemanha, na Áustria, mas em Jerusalém nasceu todo homem. Ou seja, eles acreditam que todos os homens, espiritualmente, são nascidos na cidade santa, Israel, Jerusalém. Então, assim, é um império mundial chefiado por um líder judaico. É isso a crença deles. Isso é imperialismo. Por enquanto, ainda não estamos nessa situação. Mas Israel já começou a guerra com o Irã, com os árabes, já começou cedo, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, fica aqui o nosso vídeo. Se me honrar vindo até aqui, dê o like, compartilhe e veja o vídeo com carinho, porque a nação universal, o Império Universal, será israelense. É o que o judeu acredita. E todo mundo terá a carteira de identidade judaica, ou terá uma marca que dirá que ele é judeu. A marca na testa, a marca na mão. Então, e assim, o Apocalipse fala isso, né? Mas o Apocalipse não é favorável a essa ideia. Uma nação única, o Apocalipse não acredita. Acha que toda nação terá o direito de ter a sua religião, e não ter a religião judaica, né? E Yahvé como Deus. Então ficamos por aqui, muito obrigado, e deem seu like, por favor. Terminamos esse vídeo, como dizia Ibrahim Suede, cavalo não desce escada.